Meu nome é Márcio Amaral, eu sou formado em História, sou professor de História, Sociologia e Filosofia. Eu acho muito importante a discussão sobre o Enem e sobre o ensino médio, porque nós estamos num processo de transição aí de gerações muito forte, muito significativo, e eu acho que o ensino médio ele tem que mudar junto com as gerações que vão mudando. Sem a mudança do ensino médio pautada nessas novas gerações, a gente não vai conseguir atrair esses alunos para a escola, para o interesse na escola e na educação. Meu nome é Teodoro Zanardi, sou doutor em Educação, sou professor do Departamento de Educação da PUC Minas, e discutir o Enem é discutir o ensino médio, apesar do ensino médio não se resumir ao Enem. Então é importante compreender o que esse exame significa para a educação brasileira e qual é a qualidade que ele indica dessa educação. Meu nome é Cristiano Malta, eu sou Headmaster Coach, eu desenvolvo pessoas, especialmente jovens, que estão próximos de fazer o Enem. Discutir o Enem é discutir como cada jovem, de dentro para fora, nos tempos futuros, vai poder participar de um processo nacional, mas de maneira integral, entregando o seu melhor. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! O Enem chega à sua maioridade neste ano. Utilizado para avaliar o ensino médio, nesses 18 anos, houve transformações significativas. Há poucos dias da realização do exame, o Horizonte Debate de hoje discute sobre as mudanças do Enem e a importância dele na vida dos jovens aí perto de você e na história da educação do país. Teodoro, Márcio, Cristiano, bem-vindos. Teodoro, expressar o que eu havia dito no bastidor, sou seu fã da coluna na Rádio CBN. O que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o impacto dele político e da história da educação para o país? Eu entendo que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele não é exatamente uma avaliação do ensino médio. Em razão dele não ser obrigatório para todos que concluem o ensino médio, é uma inscrição voluntária, então não é possível dizer que esse exame ele avalia todo o ensino médio. E somado a isso, você ainda tem uma questão desse exame que ele é a porta de entrada para as universidades. E a gente tem que discutir que nem todos os jovens que acabam o ensino médio vão entrar ou desejam fazer a universidade. Então, a gente tem que ter um olhar desse exame como um olhar muito mais de uma avaliação para a universidade, para essa entrada, do que exatamente compreender todo o ensino médio, que é muito mais complexo que o Enem. Cristiano, como que a gente pensa o fantasma, que eu acho que é isso que você trabalha, o fantasma da prova, que é um papel igualzinho a esse aqui. Você tem 17 anos, 18 anos, você sonha com a UFMG, a prova é igualzinha a esse papel. Como fazer com que o menino não tenha medo de um papel desse? Treino, treino e treino. O Enem, para mim, ele reflete a vida. Sim. Com todas as dificuldades, com tudo que um jovem passa, com todas as amarguras, dores, sofrimentos, mas também com todos os amores, cores que acontecem. Ao longo do ensino médio, muitas vezes o jovem se coloca numa posição de vítima, de tudo é contra ou tudo não funciona. E outras de responsabilidade, de trazer essa responsabilidade para dentro. O fato é que, para mim, o Enem, ele tem um impacto, como o professor Teodoro falou, de avaliativo, porém não avaliativo, mas ao mesmo tempo ele representa a vida, em que a gente passa por vários processos e vários momentos em que a gente não sabe. Olhar para um papel que parece ser uma avaliação demanda treino e treino. Teodoro, Márcio, eu hoje conversava no consultório exatamente isso com um jovem. O Enem é uma ótima oportunidade e talvez uma das últimas para que um menino, por exemplo, que vai fazer engenharia nuclear, discuta, por exemplo, questões que têm a ver com o direito da mulher,
que tem a ver com direitos humanos, que tem a ver, por exemplo, com o trabalho do Márcio, Sociologia, que discute filosofia, questões de sociologia, né? É uma pena que na formação de engenheiros nucleares a sociologia não seja tão próxima, né? Como é que é discutir isso dentro da sala de aula, Márcio, sem fazer com que a prova seja um instrumento, por exemplo, para as escolas particulares, de ranking apenas? Bom, eu acho que a prova em si e o conteúdo em si, existe sim essa disputa entre as escolas, mas como o professor Teodoro colocou muito bem aqui, é a minoria que disputa essas vagas e que está dentro dessas escolas privadas pensando no universo da educação no Brasil. Eu acho que não chega a 13%, então é uma minoria. Dentro da escola que eu trabalho, em especial no Colégio CJ, eu tenho uma abertura muito grande para levar essas temáticas sociológicas, filosóficas, que fazem até com que os alunos repensem muitas vezes a profissão que ele vai conseguir. E pensem também que quando ele vai exercer essa profissão, e muitas vezes eles não pensam nisso, se eu for um engenheiro civil, eu vou lidar com pessoas. Eu vou ter que conviver com situações sociais que muitas vezes não são as situações sociais que estão relacionadas à minha vida, que sou de uma classe média alta. Então, ela é muito presente, a sociologia, principalmente, ela é muito presente na vida social das pessoas, e as pessoas não conseguem perceber isso. Venho há alguns anos que trabalho lá no Colégio CJ especificamente, eu venho conseguindo, ponto a ponto, ano após ano, dar uma importância maior à disciplina. E eu venho percebendo que eles conseguem ter uma importância maior. Cristiano, é difícil fazer com que o jovem entenda o Enem como uma oportunidade de se discutir questões da vida, e é bom quando a gente discute isso tendo uma prova e não entender que ele é apenas agora um fazedor de prova, né? É muito difícil, Teodoro, é difícil de fazer com que o jovem reflita isso, né? Ele quer estudar 10 horas por dia para poder não pragmático, refletir, né? Ser... Sim. O Enem não poderia se resumir, né, a essa preocupação de ter uma resposta para todas as questões que ali caem. Né? Deveria ter um espaço mais ampliado para o jovem demonstrar, né, como na sua formação agora ele responde às questões colocadas pela vida, que vão estar presentes nessa prova. E muitas vezes elas estão ali. Sim. Tá? Então, é uma oportunidade, sem dúvida, para ele revelar essa qualidade. Agora, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação se essa revelação da qualidade ela se limita a uma repetição dos conteúdos ou ela aprofunda. Eu acho que a prova ela tem até aprofundado nessa preocupação com a vida, como o Cristiano falou, né? Revela essa preocupação, assim, quais respostas que o ensino médio, a educação básica, me proporcionou para eu dar os desafios que a vida me coloca. É um bom faro fazer com que o jovem pense nas questões sociais e não seja apenas um fazedor de prova? Mais importante é viver as questões sociais. Eu acho que quem tinha que estar discutindo bem a fundo essas reformas todas são os jovens. E eu vejo reclamação de todas as ordens, menos de o que a gente tem que fazer com isso. Eu acho que a velocidade das gerações está cada vez, né, mais rápida e a gente não consegue sensibilizar esses jovens. Desde política, religião, sociedade, tudo. O jovem não está conseguindo compreender com esse número de 13% que trazer isso para dentro é vital. Porque o bom profissional lá na frente, ele é o cara que vai ter um comportamento emocional de acordo com a média de todos. Então, trabalhar esse comportamental nessa hora é a hora de separar quem vai ser lobo e quem vai continuar menino. Então, o formato do Enem, para mim, ele é como a vida. Verdade, professores? A gente não passa por um Enem todos os anos? Sim. Vocês não têm essa sensação? Sim, na universidade, se a gente pensar, Sim, né? a carreira mestrado, em si, né? Doutorado, isso exige seleção. E na compreensão dessas diversas dimensões das áreas do conhecimento. E é importante a sua pergunta, porque nós podemos estar vivendo os últimos Enems Nesse formato. nesse formato, com essa perspectiva ampla, com essa perspectiva desse que vai fazer engenharia, ter uma indagação sobre a questão da violência contra a mulher. Nós podemos estar no limiar
de uma mudança, que é a proposta do ensino médio, desse que vai fazer engenharia, não ter a proposta de discutir a violência contra a mulher nem no ensino médio, quanto mais ao término do ensino médio. Então, acho que é muito importante essa discussão, essa questão que você rapidinho, levanta. Márcia, assim, você acha que o seu aluno está conectado com isso que o Cristiano e o Teodoro estão dizendo? Sim. Né? Eu acho que existe uma relação assim na sociedade que a gente acha que os alunos são piores do que a gente imagina. E acho que o mundo da internet, eu tenho algumas situações que já aconteceram, eu me lembro de uma situação idêntica a essa que vocês estão falando sobre como que o aluno ele é diferenciado hoje em dia por causa da quantidade de informação que ele recebe. Estava dando aula no 9º ano sobre filosofia chinesa. Falei sobre o budismo, falei sobre o taoísmo, confucionismo. Uma semana depois, chega uma menina com uma pesquisa completa sobre o material. Ela foi muito além do que eu tinha falado. Então, eu fico observando, eles falam assim, olha, eles têm um mundo muito diferente do que a gente viveu. Então, como eles absorvem uma quantidade de informação muito grande, muitas vezes eles questionam aquilo que o professor está falando e deixa até você um pouco de saia curta. Nós estamos caminhando para o final desse primeiro bloco. Eu quero retomar no segundo bloco esse formato do Enem. O formato do ensino médio, que a gente pode contribuir para as famílias em termos de informação. Isso que o professor Márcio colocou aqui agora, se você nunca foi bom em eletromagnetismo, agora não está na hora de estudar isso, não. Agora, se você quiser estudar um pouquinho de budismo, para você ficar legal, para preparar para a prova, um pouco mais zen, está na hora de correr atrás disso. Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.